pessoal, meu nome é Renata Bassani, a professora de Biologia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema digestório na questão dos órgãos superiores, que vão compreender a boca, a faringe e o esôfago. Como os vídeos do sistema digestório, eles são sequenciais, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha no vídeo anterior, que é a introdução ao sistema digestório, para que a gente possa continuar no entendimento do conteúdo. Bom, a digestão, ela vai começar pela boca. E quando a gente fala na boca, já é importante a gente lembrar que o revestimento bucal, ele vai ter uma mucosa queratinizada. E aí, olha que importante, o fato de ter essa mucosa queratinizada dentro da nossa boca impede que a nossa boca absorva nutrientes, certo? Mas é importante, geralmente os vestibulares, Enem, provas de acesso à universidade, eles gostam de trabalhar com os pHs do sistema digestório. Então, quando a gente fala dos pHs do sistema digestório, a gente vai ter um pH neutro, em torno de 7, se a gente estiver falando da boca, certo? Estômago e intestino já é diferente. Mas no momento em que a gente ingere o alimento, por exemplo, nessa imagem, ela vai morder um sanduíche. E aí a gente vai mastigar esse alimento. Conforme a gente vai mastigando, o que a gente faz? A gente tritura e a gente vai molhando esse alimento em saliva. E aí a gente vai transformar esse alimento numa espécie de papa, né? Essa papa é o bolo alimentar. E é o bolo alimentar que nós vamos fazer a deglutição, o ato de engolir. Porém, a boca, ela não vai ter apenas a digestão mecânica, porque a digestão mecânica na boca, ela é feita pelos dentes e pela língua, né? Os dentes trituram, a língua mexe o alimento e depois, na hora de deglutir, a gente pressiona a língua contra o céu da boca para que o alimento seja engolido. Mas na boca nós vamos ter a primeira atividade de digestão química, porque na nossa saliva, pessoal, tem uma enzima que é bem importante, então anota aí, grifa se tu está olhando por um livro. Essa enzima presente na saliva é a amilase salivar, que alguns autores vão chamar de pitialina. Os dois termos estão absolutamente certos. O que a amilase salivar vai fazer? Ela vai iniciar a digestão do amido. Exemplos de amido, né? Massa, pães, arroz, batata. Então, essa é a primeira digestão química do nosso corpo. Por exemplo, aqui nessa imagem, ela está comendo um sanduíche aqui que tem pão, tomate, queijo e alface. O qual vai ser o primeiro item desse sanduíche a sofrer a digestão química? O pão. Por quê? Porque o pão é amido e a digestão química do amido já inicia na nossa boca. Então, quando a gente fala da saliva, olha que legal, a saliva tem duas enzimas, tá? Uma é a lisoenzima, que ela é bactericida, ela é uma enzima de proteção. Aqui é mais curiosidade, porque a lisoenzima não entra no processo digestório, ela é mais de proteção. A enzima do processo digestório é a pitialina ou amilase salivar, que, como eu coloquei aqui, ela quebra polissacarídeo, né? A amido é um polissacarídeo. Ela vai fazer a quebra do amido em maltose. Bom, e aí depois na boca existem os dentes, e nós em média temos 32 dentes, que servem para triturar o alimento. É para isso que os dentes vão servir, e aí na trituração do alimento, obviamente, eles vão formar o bolo alimentar, né? Então nós temos 1, 2, 3, 4 incisivos em cima, 4 incisivos na parte inferior, que vão servir para cortar o alimento. 2 caninos superiores, 2 caninos inferiores, que vão servir para rasgar o alimento. E molares e pré-molares, tanto na base inferior quanto na parte na arcada superior, que vão servir para triturar os alimentos. E a língua, né, pessoal? Que é importantíssima. Por quê? Porque é ela que movimenta o alimento. Quando a gente está mastigando, já pensou mastigar um pedaço de carne ou um pedaço de bolo sem a língua? Não teria como, né? A gente ia se babar, ia cair comida, ia ser um nojo. Então, o que acontece? Se tu olhar a tua língua no espelho, por exemplo, tu vai ver que ela é cheia de
bolotinhas, que a gente vai chamar de papilas gustativas. É por aqui que a gente faz a captação do sabor. E as glândulas salivares, olha que legal, elas são impares, tá? Então, elas vão secretar a saliva, que tem a amilase salivar ou pitialina, que a gente já viu, e muito importante, essa enzima atua só em pH neutro, que é um pH de 7, e ela vai transformar o amido lá em maltose. Então, olha que bacana, a gente vai ter 2 pares de glândulas sublinguais, o nome já diz, né? Embaixo da língua, submandibulares e aqui, ó, as parótidas. Quando, por exemplo, se tu teve cachumba em algum momento da tua vida, o vírus da cachumba pega as parótidas, então a gente fica gigantona, né? Pode pegar a parótida só à esquerda, só à direita ou ambas. A saliva tem muco. Tem as enzimas bactericidas, que são as lisoenzimas, que a gente viu lá naquele quadrinho. E, mais uma vez, atua em pH neutro. Gente, isso é realmente bem importante. E aí nós vamos para a faringe. E aí eu quero fazer um lembrete aqui para todos vocês que a faringe é uma estrutura comum a 2 sistemas fisiológicos. Ela é comum à digestão, que é o que nós estamos vendo aqui, e ela é comum à respiração, que é um sistema que nós vamos ver nas próximas aulas. Mas falando sobre a faringe, ela é um tubo muscular, um tubo curto, ela não é longa, que ela vai comunicar a boca ao esôfago. O esôfago começa aqui. Então, nessa estrutura, nós temos a faringe. É a faringe que vai receber o alimento quando ocorre a deglutição. Então, como é que isso vai acontecer? A língua, ela empurra o alimento para dentro da faringe. Para a língua empurrar o alimento dentro da faringe, ela tem que ser pressionada contra o céu da boca. E aí o alimento vai para o esôfago. O que acontece? A gente vai ter uma válvulazinha que é a epiglote. A epiglote, ela vai tomar o cuidado de não deixar com que o alimento vá para os pulmões e que quando a gente respire, o ar não vá para o estômago. Esse movimento da epiglote, que nós vamos trabalhar melhor em sistema respiratório, é ela que vai garantir que o alimento não vá para os pulmões e sim para o esôfago, certo? E nós temos o esôfago. O esôfago, ele é um conduto musculoso e ele é um pouquinho maior, né? Ele vai iniciar mais ou menos aqui e ele vai adentrar até a boca do estômago. É ele que vai conectar a faringe, a garganta, ao nosso estômago. E olha que legal, aqui a gente tem a marcação do esôfago, né? Nessa estrutura anatômica representada numa figura. E aqui tem uma coisa interessante, que é o seguinte: toda vez que tu engole algo, é importante tu saber que o que tu engoliu não cai em queda livre. Isso é empurrado por peristaltismo. O esôfago, ele vai fazer um movimento ondulatório, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Ó, a gente vai ter o bolo alimentar. E observe que conforme esse bolo alimentar, ele vai passando, por quê? Porque a musculatura, ela contrai e relaxa, empurrando esse alimento em direção ao estômago. E o mesmo vai acontecer quando tu toma um gole de água. Por mais que quando a gente acorda de manhã, por exemplo, tá com a boca seca e toma um bom gole de água, a gente sente nela descendo. Por mais rápido que seja, isso não cai em queda livre, gente. Isso é muito importante. Isso é empurrado por peristaltismo. E muita gente acha que, engole, pá, cai. Gente, se fosse assim, imagina um astronauta fora da órbita da Terra, como é que ele ia sobreviver? Ele ia tomar água, a água ia voltar. Não pode cair. Por quê? Porque a queda é por gravidade. Então, fora da órbita da Terra, a pessoa morreria. Se ela tomasse água, a água voltaria. Então, imagina um praticante de yoga ou de pilates
vai inverter a posição corporal, vai ficar de cabeça para baixo. Tudo que está no estômago voltaria para a garganta. Então, o alimento ele é empurrado, certo? Sobre a parte superior do sistema digestório, é isso. O nosso próximo vídeo vai falar sobre a função do estômago. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like e nos vemos num próximo encontro. Beijão!